Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de Ciências e Música. E neste primeiro momento nós teremos aula de Ciências. Nós vamos falar sobre Conhecendo os Animais. Então peguem o livro de vocês, o caderno 2, e abram na unidade 3. Na página 4, hábitos e modo de vida. Quando dizemos que conhecemos uma pessoa, significa que sabemos algumas informações sobre ela. Por exemplo, onde mora, como é, o que faz em seu dia a dia, suas habilidades e também algumas de suas preferências. O que gosta de comer, o que gosta de fazer nas horas de lazer, entre outras. Ao longo desta unidade, teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre vários animais. Para isso, vamos estudar algumas de suas características, onde vivem, do que se alimentam e como se locomovem, por exemplo, além de algumas curiosidades sobre eles. Vamos começar? Onde vivem os animais? Os animais podem habitar os mais diversos ambientes do planeta. Aqueles que se desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres, como florestas e campos, são chamados animais terrestres. Aqueles que se desenvolvem e vivem na água são conhecidos como animais aquáticos. Existem animais que, apesar de viverem na terra, passam uma parte de sua vida na água ou vivem sempre próximos a rios, lagos ou oceanos. Esses animais podem ser chamados semiaquáticos. Veja alguns exemplos de animais terrestres, aquáticos e semiaquáticos. E abaixo aparecem as imagens do jacaré, dos peixes e as raposas, que são exemplos de animais terrestres. Página 5. É importante observar que entre os animais aquáticos existem aqueles que vivem em ambiente de água doce, como rios, lagos e lagoas, e aqueles que vivem em ambientes de água salgada, como mares e oceanos. E abaixo aparecem as imagens de alguns animais marinhos e peixes do tipo cascudo. Dos que os animais se alimentam? A alimentação é essencial a todos os seres vivos. É por meio dela que eles obtêm energia e retiram as substâncias, nutrientes importantes para viver. Ao contrário das plantas, que são capazes de produzir seu próprio alimento na presença de luz, utilizando água e gás carbônico presentes no ar, os animais dependem de outros seres vivos para se alimentar. Os animais que se alimentam de fontes vegetais, como folhas, frutos, raízes, flores e pastos, são chamados herbívoros. Como exemplos, podemos citar o cavalo, o boi, a capivara e o coelho. Entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas, os frugívoros. Como exemplo, podemos citar o tucano. E abaixo aparecem as imagens. Página 6. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros. Nesse grupo estão incluídos o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, o jacaré, algumas serpentes, as aranhas e os escorpiões. Os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais são chamados onívoros. Fazem parte desse grupo animais como o lobo-guará, o coati,
ou urso, alguns morcegos, os macacos, o porco, o gambá e os seres humanos. Existem ainda animais que se alimentam das partes mortas de outros seres vivos, sejam plantas ou animais. São os chamados detritívoros. Os principais exemplos são os urubus, os abutres, as hienas e algumas moscas. E abaixo aparecem algumas imagens desses exemplos. E vocês deverão realizar a atividade do jogo rápido. Como os animais se locomovem? O modo de locomoção dos animais está muito relacionado ao ambiente em que vivem, aos hábitos que têm e, é claro, às características de seu corpo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos, os mais diversos tipos de peixes. As baleias, os golfinhos e as tartarugas utilizam suas nadadeiras para se deslocar na água. Página 7. Formato do corpo desses animais interfere na locomoção. Geralmente, quanto mais alongado e achatado lateralmente for o corpo desses animais, mais rápido eles conseguem se deslocar na água. E abaixo nós vemos alguns exemplos. O voo é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que têm asas. É o caso de insetos como borboletas, mosquitos, abelhas, dos morcegos e de muitas aves. E abaixo nós temos alguns exemplos desses animais. A caminhada é um modo de locomoção típico de muitos animais terrestres. Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo, caminhando ou correndo. E abaixo nós temos os exemplos de alguns desses animais. A onça, o tamanduá. Página 8. Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. É o caso de sapos, rãs, pererecas, cangurus e insetos como grilos e gafanhotos. E abaixo tem as imagens. Animais terrestres que não têm pernas nem asas deslocam-se rastejando, ou seja, arrastando seu corpo pelo solo. É o caso de serpentes, minhocas, lesmas e caramujos. Abaixo aparecem os exemplos de alguns desses animais. O desafio não há necessidade de ser feito. Página 9. Organizando os animais em grupos. Como vimos, os animais apresentam características comuns e podem ser organizados em diferentes grupos. Vamos conhecer a seguir os principais deles. Hoje, alguns. Peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes podem variar bastante, mas, em geral, todos apresentam nadadeiras que auxiliam na natação. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas, cujos formato e tamanho também são variáveis. E abaixo nós vemos alguns exemplos. Os peixes conseguem respirar debaixo da água graças às brânquias, que são estruturas capazes de captar o gás oxigênio presente na água. E abaixo vocês podem observar as imagens. Anfíbios. Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semiaquática, ou seja, tem parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora.
Durante o período em que vivem na água, os anfíbios respiram por meio de brânquias, de modo semelhante aos peixes. Depois de adultos, respiram principalmente por meio de pulmões e da pele. E para finalizar, hoje, página 10. Os sapos, as rãs e as pererecas são os anfíbios mais conhecidos. Porém, as salamandras e as cecílias também fazem parte desse grupo. E abaixo nós vemos os exemplos. Répteis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de osso. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cágados e os jabutis. E abaixo nós vemos os exemplos. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode até mesmo habitar regiões desérticas, onde chove muito pouco. Mas existem espécies que vivem sempre próximas à água e outras que são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, captam o gás oxigênio presente no ar. Assim mesmo, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. E abaixo aparecem alguns exemplos. Muito bem, turminha, agora vamos realizar as atividades. Vocês deverão copiar no caderno de ciências. Número 1. Defina animais terrestres, animais aquáticos e semiaquáticos. No número 2, você irá completar. Letra A. Herbívoros se alimentam de... Letra B. Frugívoros se alimentam de... Carnívoros se alimentam de... Onívoros se alimentam de... E letra E. Detritívoros se alimentam de... Número 3. Responda. Letra A. Como os animais podem se locomover? Letra B. Quais são os grupos de animais dos quais falamos hoje? Número 4. Dê 3 exemplos de peixes, anfíbios e répteis. No número 5, você irá relacionar o modo de locomoção aos animais. Nós temos no número 1, natação, número 2, voo e número 3, caminhada. E ao lado nós temos os exemplos dos animais, onça, baleia e aves. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Caprichem, podem fazer.